Fala, meus cinéfilos! Se você acha que a academia sempre premia os melhores, prepare-se para mudar de ideia. A partir de agora, a Enciclopédia Humana vai provar com fatos e argumentos irrefutáveis, sem firulas e sem medo de falar verdades inconvenientes, quais atores deveriam ter levado a estatueta para casa. Segue o meu top 10 das maiores injustiças na história do Oscar. Categoria Ator. Samuel L. Jackson entregou uma atuação eletrizante em Pulp Fiction, na minha opinião, o melhor filme de Tarantino. Interpretando um assassino de aluguel com uma crise de consciência, ele combinou carisma, intensidade e humor de forma magistral. Seu monólogo citando a Bíblia antes de executar suas vítimas tornou-se lendário, e sua transformação ao longo do filme, culminando na decisão de abandonar a violência, trouxe profundidade ao personagem. Jackson dominou cada cena em que apareceu, ofuscando até os protagonistas. Apesar disso, perdeu o Oscar de melhor ator coadjuvante para Martin Landau em 1995, cuja atuação, embora excelente, não teve o mesmo impacto cultural e emocional. Landau fez um ótimo trabalho em Ed Wood, trazendo sensibilidade a um ator esquecido de Hollywood. Sua performance, apesar de comovente, seguia uma fórmula mais tradicional de atuação biográfica e não teve o mesmo nível de inovação que Samuel L. Jackson demonstrou em Pulp Fiction. A decisão da Academia em 1995 foi uma clara injustiça, que muitas vezes premia performances clássicas em detrimento das mais ousadas. Enquanto Landau interpretou um personagem trágico, Jackson criou um dos personagens mais memoráveis do cinema moderno. Bill Murray entregou a atuação mais refinada de sua carreira em Encontros e Desencontros, interpretando um ator envelhecido e desiludido que encontra uma inesperada conexão com uma jovem em Tóquio. Sua performance foi marcada por sutileza e melancolia, algo raro para um ator conhecido por seu humor sarcástico. O ator capturou com perfeição a solidão e o cansaço de seu personagem, equilibrando momentos cômicos e dramáticos com extrema naturalidade. Seu olhar perdido e os pequenos gestos tornaram sua atuação incrivelmente real e tocante. A química com Scarlett Johansson foi essencial para o filme e ele transmitiu perfeitamente a beleza de uma relação platônica carregada de significado. Infelizmente, perdeu o Oscar para Champagne em 2004, que fez um excelente trabalho em Sobre Meninos e Lobos, interpretando um pai em busca de vingança pela morte da filha. No entanto, sua atuação foi marcada por excessos, com momentos exagerados de fúria e sofrimento que pareciam artificiais. A vitória de Champagne, talvez o melhor ator da sua geração, seguiu a tendência da academia de premiar atuações carregadas de dor explícita. Leonardo DiCaprio teve uma de suas performances mais ousadas e eletrizantes em O Lobo de Wall Street, interpretando Jordan Belfort, um corretor da bolsa inescrupuloso e viciado em excessos. Seu desempenho foi dinâmico, cheio de energia e, ao mesmo tempo, repleto de nuances, equilibrando com maestria a comédia e o drama. Diferente de muitos de seus papéis anteriores, em que explorava um lado mais emocional e intenso, DiCaprio mergulhou em uma atuação física e cômica de forma brilhante, demonstrando um time perfeito e uma entrega total ao personagem. A sua capacidade de transformar um personagem moralmente detestável em alguém carismático é um feito raro. Apesar dessa performance extraordinária, DiCaprio perdeu o Oscar em 2014 para Matthew McConaughey, que fez um excelente trabalho em Clube de Compra Dallas, interpretando um eletricista homofóbico que se transforma em um ativista contra o HIV. A vitória de McConaughey foi amplamente impulsionada por sua impressionante transformação física, um fator que historicamente influencia a academia. Embora tenha mostrado emoção e profundidade, sua atuação seguia uma trajetória mais previsível, focada no impacto da perda de peso e no arco de redenção do personagem. Enquanto McConaughey teve um desempenho sólido, Leonardo DiCaprio apresentou uma performance muito mais ousada, original e memorável. Michael Keaton, um dos meus atores preferidos, entregou a performance de sua carreira em Birdman, interpretando um ator decadente tentando recuperar sua relevância. Seu desempenho foi intenso, vulnerável e cheio de camadas emocionais, oscilando entre desespero, ego e loucura. Michael conseguiu transmitir a angústia de seu personagem com naturalidade, equilibrando humor e tragédia de maneira brilhante. Além disso, sua performance foi impulsionada pelo formato inovador do filme, filmado para parecer um plano-sequência contínuo, exigindo grande precisão e presença de cena. Sua vitória teria sido um reconhecimento tanto por esse papel quanto por sua carreira subestimada. Eddie Redmayne fez um trabalho competente como Stephen Hawking em A Teoria de Tudo, mas sua atuação se apoiou fortemente na transformação física, algo que a academia costuma premiar.
Embora tenha capturado os trejeitos e a progressão da doença de Hawking com precisão, sua performance emocional foi mais limitada. O roteiro do filme também simplificou muitos aspectos da complexa vida do físico inglês, o que reduziu as oportunidades para Redmayne explorar com mais profundidade no personagem. A atuação crua e sem artifícios físicos, apenas puro talento interpretativo de Michael Keaton torna a sua derrota no Oscar de 2015 uma das grandes injustiças da década. Daniel Day-Lewis impressionou em Gangues de Nova York, interpretando Bill the Butcher Cutting, um dos vilões mais marcantes de Martin Scorsese. Seu desempenho foi intenso, ameaçador e incrivelmente detalhado, trazendo uma presença de cena hipnotizante. Cada olhar, gesto e inflexão de voz contribuía para a construção de um personagem aterrorizante, mas também carismático. Ele mergulhou completamente no papel, adotando um sotaque peculiar e mantendo-se no personagem mesmo fora das filmagens. Apesar de dominar Gangues de Nova York, ele perdeu o Oscar em 2003 para Adrien Brody. Em O Pianista, Brody teve uma performance emocionalmente forte, mas sua vitória foi impulsionada pela natureza histórica e comovente do filme. Embora tenha transmitido bem o sofrimento de seu personagem, sua atuação foi muito mais contida e dependente da história do que de nuances dramáticas profundas. Adrien Brody não entregou o mesmo nível de desafio que o seu concorrente, que criou um personagem inteiramente original e inesquecível. Enquanto o pianista se apoiava na força do roteiro e do contexto histórico, Gangues de Nova York foi sustentado, em grande parte, pelo desempenho magistral de Daniel Day-Lewis. Jake Gyllenhaal nos entregou uma performance profundamente sensível e emocional em O Segredo de Brokeback Mountain, interpretando um homem dividido entre seu amor proibido e as convenções sociais da época. Sua atuação foi repleta de sutileza, capturando a paixão, a dor e a frustração de seu personagem com olhares, gestos e diálogos contidos. A química com Heath Ledger foi essencial para a força do filme, e Gyllenhaal trouxe complexidade ao papel, tornando seu personagem inesquecível. Apesar disso, em 2006 ele perdeu o Oscar de melhor ator coadjuvante para George Clooney. Clooney fez um bom trabalho em Syriana, mas sua atuação não foi extraordinária. Seu papel foi mais um esforço de comprometimento físico, engordar para o personagem, do que uma interpretação verdadeiramente transformadora. Além disso, Syriana era um filme político complexo, no qual sua atuação não se destacou tanto quanto o peso da narrativa. A vitória de Clooney pareceu mais um reconhecimento geral de sua carreira do que um prêmio pela melhor performance do ano. Denzel Washington teve uma atuação extraordinária em Malcolm X, trazendo à vida um dos líderes mais complexos da história americana. Seu desempenho capturou todas as fases da vida de Malcolm X, o jovem criminoso, o ativista radical e, finalmente, o homem transformado que busca a verdadeira justiça. Denzel não apenas imitou Malcolm X, mas encarnou sua essência, desde a oratória poderosa até os momentos de introspecção silenciosa. Sua performance foi carregada de emoção e impacto histórico, tornando-se uma das melhores de sua carreira. Al Pacino é um dos maiores atores de todos os tempos, mas sua vitória por Perfume de Mulher foi mais um prêmio de consolação por décadas de grandes performances ignoradas pela academia. Seu personagem foi carismático e intenso, mas a atuação, marcada por exageros e tiques teatrais, não teve a complexidade que Denzel Washington mostrou em Malcolm X. Além disso, Al Pacino teve papéis muito superiores em sua carreira, como em O Poderoso Chefão 2 e Sérpico, enquanto Denzel Washington entregou uma performance definitiva e inesquecível, merecendo, portanto, ter conquistado o Oscar em 1993. Robert De Niro impactou o mundo do cinema em Taxi Driver. Interpretando um veterano de guerra solitário e perturbado, ele capturou perfeitamente a alienação e a crescente insanidade do personagem. Sua atuação foi construída com sutileza e intensidade, desde os olhares vazios até a explosão final de violência. Cenas como o famoso monólogo You Talking to Me e a preparação para o atentado político demonstram sua transformação psicológica ao longo do filme. Sua performance definiu um método de atuação realista e influenciou gerações de atores. De Niro perdeu o Oscar de 77 para Peter Finch, que foi excelente como apresentador de TV enlouquecido em Rede de Intrigas, mas sua performance foi mais teatral e exagerada. Além disso, ele teve menos tempo de tela e um arco menos desenvolvido do que De Niro, que carregou Taxi Driver do início ao fim. A vitória de Finch foi influenciada por sua morte antes da premiação, tornando-se um Oscar póstumo mais simbólico do que merecido. De Niro, por outro lado, entregou uma das atuações mais profundas e influentes da história do cinema.
Peter O'Toole teve uma das atuações mais icônicas da história do cinema em Lawrence da Arábia. Interpretando T.E. Lawrence, ele trouxe uma mistura perfeita de carisma, arrogância, vulnerabilidade e loucura. Seu desempenho sustentou um épico de quase 4 horas, capturando com perfeição a complexidade psicológica do protagonista. A transformação de Lawrence, de um idealista a um homem quebrado pela guerra e pelo poder, foi magistralmente interpretada por O'Toole, e ele deveria, portanto, ter saído vencedor do Oscar de 63. Gregory Peck foi brilhante em O Sol é para Todos, mas sua performance, embora nobre e marcante, não exigiu o mesmo nível de transformação e intensidade que seu concorrente. O papel de Gregory Peck foi mais linear e heróico, enquanto O'Toole teve que navegar entre o heroísmo e a loucura, criando um personagem muito mais complexo. Além disso, Lawrence da Arábia foi um épico visual e narrativo que dependia inteiramente da atuação de seu protagonista, enquanto O Sol é para Todos tinha um forte elenco de apoio que dividia a carga dramática. Edward Norton deveria ter ganho o Oscar de melhor ator em 1999. Em A Outra História Americana, ele entrega uma das atuações mais poderosas e transformadoras do cinema, interpretando Derek Vineyard, um neonazista reformado que luta para impedir que seu irmão siga o mesmo caminho de ódio. Seu desempenho foi intenso e repleto de camadas emocionais, capturando tanto a brutalidade de seu personagem no passado quanto sua busca sincera por redenção no presente. O nível de comprometimento de Norton foi extraordinário. Ele passou por uma impressionante transformação física para o papel. No entanto, o verdadeiro mérito de sua atuação não está apenas na força e na agressividade, mas na vulnerabilidade que ele transmite ao longo do filme. Suas expressões faciais e mudanças sutis na linguagem corporal demonstram a luta interna de um homem tentando se libertar do ódio que o consumiu. Roberto Benigni foi carismático e tocante em A Vida é Bela, mas sua atuação foi exagerada e muitas vezes teatral. Seu desempenho se encaixa perfeitamente no tom otimista do filme, mas carece de profundidade emocional e impacto psicológico. A vitória de Benigni foi mais política e sentimental, podemos assim concluir. Esses são apenas alguns exemplos, mas a história do Oscar está cheia de decisões controversas. Você concorda com essas injustiças? Deixe o seu comentário e um abraço. Fui!